Boa tarde a todos, que todos estejam na paz de Cristo. Vamos começar com uma oração. Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa estar abençoando a cada um de nós aqui presente, abençoe essa tarde, Senhor, que o Senhor possa estar tocando os corações de cada um, que essas palavras sejam dirigidas por Ti, Senhor. Cuide de cada um de nós, a saúde de cada um de nós, Senhor, e abençoe essas palavras que vamos ouvir agora, Senhor. Eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, hoje o tema seria o crescimento da igreja, né? Então vamos começando a ler o 1 Coríntios 3, versículos 5 a 10, que diz assim, ó: Quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais cresces e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus dá o crescimento. Ora, o que plantou e o que rega são um, mas cada um receberá o galardão segundo o seu trabalho. No 9, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Bom, eu estava lendo um livro e achei interessante o assunto, e gostaria de compartilhar um pedacinho, né? É sobre o crescimento da igreja. Então, como podemos fazer a igreja crescer, né? Mas antes de qualquer coisa, para começar a pensar ou agir, muitas igrejas fazem a seguinte pergunta: o que fará a nossa igreja crescer? Bom, vocês acham que está certa essa pergunta? Não, né? Essa é uma pergunta errada, é um mau começo, né? A pergunta certa seria assim: o que está impedindo o crescimento da nossa igreja? Quais os obstáculos que não permite que o crescimento aconteça? Porque essa pergunta é uma pergunta correta. Bom, todas as coisas vivas crescem, né? Não é necessário um trabalho especial para fazer com isso ocorra, né? Isso é um processo natural dos seres vivos, né? Dos seres vivos saudáveis, né? Nós não precisamos dizer ao nosso filho para crescer. Eles crescem naturalmente, desde que tire certos obstáculos, como uma alimentação, essas coisas, né? Ou com uma planta, se não está crescendo, é porque tem alguma coisa errada, né? Se você não deve perguntar o que fazer para crescer, e sim o que está impedindo esse crescimento, né? Aí você deve verificar se está faltando água, ou se está faltando adubo, ou se tem algum bichinho, né, que está comendo a sua planta, né? Se a criança não estiver crescendo, algo deve estar errado, né? A falta de crescimento geralmente indica algo errado, possivelmente uma doença que tem na criança, né? Da mesma maneira, sendo uma igreja, a igreja é um órgão vivo, é natural que cresça se ele estiver saudável, né? A igreja é um corpo, não é um negócio. A igreja é um organismo, não uma organização. Ela está viva. Se a igreja não está crescendo, então pode-se dizer que ele está em um processo de morte, né? Ou seja, cada dia vai ficando fraco, vai diminuindo, os membros vão se acabando, né? Então, quando o corpo humano está fora do seu equilíbrio espiritual, dizemos que ele está doente, né? Se o corpo de Cristo está desequilibrado, ele fica doente também, fica espiritualmente doente, né? A saúde só volta quando o equilíbrio do corpo voltar ao normal, né? Pois a tarefa da liderança da igreja é descobrir e tirar a barreira ou a doença, né, que restringe o crescimento, né? Para que a igreja tenha um desenvolvimento normal, natural e sadio, né? Resumindo tudo, né? A igreja cresce somente pelo poder de Deus, através dos esforços de pessoas habilidosas, né? Como está lá no Salmo 127:1, que diz assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos o que edificam.
Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela, né? Então, quando trabalhamos para Deus, Deus nos ajuda e nos capacita de acordo com a função em que você foi designado, a função em que está sendo ministrado, né? Então, não se orgulhe, não se vanglorie pelo que vocês fazem, porque quem dá o poder e o crescimento é Deus, como está lá no 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que diz o seguinte, né? Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus, né? Não é um bom pianista, o bom baterista, o bom guitarrista, o bom pregador que vai fazer crescer, e sim é Deus que vai dar o crescimento, né? Então, como está lá no versículo 7, que diz assim, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, né? E nem o que toca, nem o que prega é alguma coisa. Nós somos apenas servo de Deus, servidores de Deus, fazendo o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer, né? E Deus que dá um crescimento espiritual, não é? Então, vou citar um exemplo, um problema que ocorria da nossa igreja, né? Que era o horário do culto, né? Então, antes, o nosso culto começava às 14h30, pois esse horário estava impedindo algumas pessoas que viessem ao culto. E também era mais difícil de trazer os visitantes por causa desse horário, né? Então, uns falavam que não dava tempo para o culto, como era domingo, era o único dia que dava para reunir a família, para fazer um almoço, pois esse horário ficava muito corrido e quem tinha comércio era muito cedo para fechar e outras coisas, né? Isso é uma barreira, né? E como tirar essa barreira? Mudando o horário que atende a todos, ou pelo menos a maioria, né? Então, nós mudamos o início do culto para as 15h45, né? Essa é a dúvida de todo mundo que fica me perguntando às vezes, né? Por que 15h45? Aí, tá explicado agora, né? Porque é 15h45, né? Bom, não foi uma escolha aleatória, a gente analisou tudo e chegamos nessa conclusão, né? Então, bom, aí já dava tempo para fazer aquele almoço de domingo com a família, dava tempo para quem tinha um comércio para fechar, voltar para casa, tomar o seu banho e vir para o culto a tempo, né? Então, existem outros problemas. Esse foi apenas um exemplo prático, né? Esse é um assunto muito longo para se discutir, né? Então, é um assunto muito sério quando se encontram as barreiras pela frente, né? Então, eu li uma frase em um livro que estava escrito assim: enquanto esperamos que Deus trabalhe para nós, Deus espera trabalhar através de nós, né? Ou seja, nós não devemos esperar que Deus venha e faça as coisas. Os membros da igreja é que devem trabalhar para Deus. Nós é que devemos trabalhar para Deus. Sabe por quê? No 1 Coríntios 3:9, ele responde essa pergunta. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, né? Pois cada um tem a função dada por Deus, né? E muitas pessoas acham que Jesus vem pessoalmente para resolver os seus problemas, né? E não é assim. Então vou contar uma piada, né? Tinha um cara que estava no meio da enchente, né? Então ele estava em cima do telhado, porque já encheu toda a cidade. Aí chegou um barco e falou para ele, ó, vem aqui, ó, pula aqui no barco, vamos te salvar. Ele falou, não precisa. Deus vai me ajudar, Deus vai me salvar. Não, pula aí, que a gente vai te salvar. Você não tá vendo que tá cheio? Ele falou, não, Jesus vai me salvar. Aí o barco pegou e foi embora, né? Aí continuou chovendo, aí já chegou na cintura dele a água. Aí chegou outro barco, falou assim, ó, entra aqui no barco, você vai se afogar, não tá vendo que tá cheio? Ele falou, não precisa da sua ajuda, Jesus vai me salvar, não precisa. Aí ficaram insistindo até que eles desistiram e foram embora, né? Aí a água já chegou no pescoço dele, já, né? Aí chegou um helicóptero, falou, pega nessa corda que vamos te puxar, porque você vai morrer afogado desse jeito. Ela falou, não precisa, Jesus vai me salvar, não precisa da sua ajuda. Aí o helicóptero foi embora, aí chegou uma onda, cobriu ele e ele morreu afogado, né?
Aí quando ele chegou lá no céu, foi reclamar com Jesus. Falou: "Ó, Jesus, que isso? Eu fiquei esperando você me ajudar e você não fez nada, né?" Aí o Jesus respondeu: "Mas como assim eu não fiz nada? Eu enviei 2 barcos para você e um helicóptero, você que rejeitou tudo, né? Então não tem jeito, né?" Então, é aquela coisa, né? Muita gente pensa que Jesus vai vir aqui resolver o nosso problema, né? Muitas pessoas acham que Jesus vai vir pessoalmente aqui para te ajudar, mas Jesus te ajuda, mas através de nós, né? Para ele te ajudar. Então Deus usa as pessoas normais para te ajudar, né? Deus capacita as pessoas que vão te ajudar. Não importa que ele seja rico, pobre, inteligente, ou o cara é um engenheiro, ou faxineiro, é cristão ou não cristão, ou aquele que não entende nada, tanto faz, né? Se Deus enviou a tal pessoa para te ajudar, é porque ele foi capacitado por Deus, né? E tem muita gente que despreza essa ajuda dos outros, né? E até dependendo de quem for, né? E ele olha assim para a cara do cara e fala assim: esse cara aí, não sei, né? Você não entende nada, né? Aí despreza a ajuda. Por quê? Por causa do seu orgulho, né? E é a mesma coisa que aconteceu com os judeus. Porque os judeus não aceitam Jesus como seus messias que eles esperavam. Então, porque ele esperava um Messias como um libertador político ou um Messias com muitas riquezas, né? Já que naquele tempo a Roma sempre estava oprimindo eles, né? E eles esperavam alguém para restabelecer o seu domínio sobre aquela terra, né? E Jesus, porém, nasce como um filho de um carpinteiro. Jesus era visto como um Zé Ninguém, porque não possuía nenhuma riqueza e nem poder político, né? Como está lá no João 1, capítulo 1, versículo 10 a 11, ele fala assim, ó: "Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu, né? Veio o seu próprio povo e eles os rejeitaram, né? Pois para o judeu, Jesus não era o Messias que eles queriam, né? Então, e voltando ao assunto, né? Por causa dos seus orgulhos, os seus problemas não são resolvidos. Não é porque Deus não ajudou, é porque a pessoa desprezou a ajuda de Deus, né? Como aconteceu com o cara da piada que acabei de falar agora, né? Então, que está aqui no Provérbios 21, versículo 4, que diz assim: olhar altivo, coração orgulhoso, até a lavoura dos ímpios é pecado. E noutra versão que eu peguei está assim: olhos arrogantes, corações orgulhosos e atos perversos, tudo isso é pecado, né? Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade. Isso é pecado, ou seja, coração orgulhoso é pecado. Orgulho é pecado, né? Como está lá no Salmos capítulo 10, versículo 4, ele diz assim, tá assim: por causa dos seus orgulhos, o ímpio não busca todos os seus pensamentos são, não há Deus, né? E tem outra versão que fala assim: o perverso é orgulhoso demais para buscá-lo. Seus planos não levam em conta que Deus existe, né? Então, quem é muito orgulhoso não tem Deus no coração. E quem não tem Deus no seu coração é um pecador. Se for um pecador, é claro que o seu problema vai ser mais difícil de resolver, ou não vai nem conseguir ser resolvido, né? Então, o contrário do orgulho é o que é? É humildade, né? No Tiago 4:6, ele fala assim: mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes, né? Então, por isso, não devemos deixar um pouco o orgulho de lado, né? E ser mais humilde diante de Deus para podermos estar recebendo as suas graças, né? Amém por isso? Obrigado. E todo mundo tenha um bom domingo, uma ótima semana super abençoada. Obrigado.